E para você, para falarmos de saúde, com quem mais necessita de cuidados, que são os idosos, é o Espaço Santa Casa. Espaço Santa Casa. Seja bem-vindo. Vou começar perguntando, né? Por que é importante nós termos uma data como o Dia Nacional dos Idosos? Primeiramente, bom dia. Agradeço ao convite para poder falar sobre essa população tão importante e, por vezes, negligenciada, inclusive pelos familiares. Bem, essa é uma data muito importante nós lembrarmos, porque o processo de envelhecimento, ele é um processo natural. E cada vez nós estamos tendo mais contato com esse processo, uma vez que a expectativa de vida de nós, brasileiros, está cada vez aumentando. E é importante nós lembrarmos que o envelhecimento, ele deve ser feito com dignidade. E isso não é uma conquista apenas individual. Na verdade, é uma conquista, uma obrigação coletiva, com políticas públicas, com mais atenção à saúde, com combates a preconceitos contra essa população e, obviamente, valorizando a população idosa, respeitando e sempre lembrando o que ela ainda pode contribuir e muito para a sociedade. A gente sempre fala nos cuidados com o idoso, principalmente com a saúde, né, doutor? A saúde do idoso, ela requer um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de cuidado, mas tem algum principal entre os cuidados com a saúde? Tem algum principal? Tem. Nós temos alguns focos que nós temos que orientar, principalmente os familiares. Os transtornos de humor, então, nós temos que prestar muito atenção naquele idoso que às vezes ele está, por exemplo, aposentado, ele sempre foi muito ativo ao longo de sua vida e viu suas atividades diminuindo pouco a pouco, até chegar o momento de ficar em casa, ficar parado, às vezes não tem, vamos assim dizer, uma rotina pré-estabelecida. Então nós temos que prestar muita atenção nesses transtornos de humor, nós temos que prestar atenção nas alterações no apetite, tanto para mais quanto para menos, alterações no sono, tá? Prestar atenção também com relação aos medicamentos, às vacinações e um dado muito importante e que é grave se nós não prestarmos atenção, com relação a quedas nos idosos. Tá? Eu deixei por último para as quedas porque a queda não é simplesmente uma queda. Caiu, não machucou, está tudo bem. Pelo contrário, toda queda no idoso, obrigatoriamente, ela tem que ser investigada. Não é simplesmente, mas é porque escorregou num tapete. Mas será que uma outra pessoa, se fosse uma pessoa de 20 anos, 30 anos, também cairia, também escorregaria? Não é porque ele é idoso que é aceitável que ele caia. Tá? Para vocês terem uma ideia, apenas 2 quedas em 12 meses, ou seja, 2 quedas em um ano, já nos acende o sinal vermelho e nós chamamos aquele paciente de idoso caidor. Então, quando nós falamos isso, é um tropeção de um pequeno degrau, um pequeno desnível de um cômodo para o outro, escorregou em um tapete, como eu citei, escorregou em uma sandália, mas isso aí não é normal, isso não era para acontecer. E quando tem essa queda, nós temos algumas repercussões graves, inclusive potencialmente fatais. Às vezes esse paciente ainda não tem um diagnóstico de osteoporose, e aí cai, quebra algum osso e recebe o diagnóstico naquele momento que teve aquela fratura. Cair não é normal, cair e quebrar um osso, menos ainda. Então, é um cuidado que eu tenho que ter, e tem alguns dados que nos mostram que esse paciente acima de 60 anos, quando ele cai e quebra, por exemplo, o fêmur, ele, uma boa parte das vezes, vai ficar acamado. Em torno de 3 a 5 anos, a taxa de óbito desse paciente é altíssima. Então, por isso, nós devemos ter muito cuidado com as quedas dos idosos. E até facilitar na questão de casa, né? Assim, a minha mãe, ela teve um período que ela teve a mobilidade dela bem reduzida, tá? Por conta de um problema no quadril e no fêmur. E o médico dela, a primeira coisa que falou foi: tira todos os tapetes, como se fosse uma pessoa idosa. Mas a casa, minha mãe mesmo brigava comigo toda vez, porque tem o tapete. Tira o tapete, é mais seguro, né? Sim. O que acontece é que a maioria dos tapetes, eles não tem nada como um material antiderrapante, né? Então, qualquer poeirinha que acumula ali embaixo é o suficiente para poder escorregar.
E mesmo esses que têm o material antiderrapante, esse pequeno desnível, a depender do calçado que ele estiver usando, já é o suficiente para dar um toquinho só nesse tapete e propiciar uma queda, por exemplo. E aí, algumas adaptações nós podemos fazer, além desses cuidados com os tapetes, os cuidados com os calçados também, preferir os calçados que você tem como... Ele está realmente fixo no pé do paciente, evitar aquelas famosas pantufas, os sandálias de dedo, todas esses calçados, eles podem prejudicar esse paciente. E um cuidado especial, os banheiros. O banheiro, a chance de queda dentro do banheiro é muito grande. Então, já começar a fazer algumas adaptações, as barras, cuidado no box, quando for instalar o box, evitar aqueles níveis, porque já é o suficiente. Às vezes ficam ali 5 centímetros, já é o suficiente para poder tropeçar e cair. Dr. Charles, e aproveitando, né, essa questão das quedas, existe uma forma de estimular a independência, né, a autoestima dos idosos? Existe alguma forma de prevenir essas quedas? Sim. Quando nós falamos de independência, não quer dizer necessariamente fazer tudo sozinho. Independência quer dizer o quê? Eu te dou autonomia para tomar as decisões, eu te dou autonomia para conseguir realizar algumas atividades, mesmo que de forma adaptada. Então, quando você pergunta o que nós podemos fazer para evitar essas quedas, se eu pudesse dar um principal conselho para todo mundo é o quê? Coloquem seus pais em uma academia. Por que eu estou falando isso? Tem um termo que nós utilizamos que é reserva muscular. É natural, com o envelhecer, você perder músculo, perder força, perder resistência. Então, é difícil quando você chega numa certa idade, acima de 60 anos, você conseguir ganhar mais músculos. E sem os músculos, você não vai ter equilíbrio, você não vai ter força, você vai ter essa instabilidade, é mais propício às quedas. Então, se você tem uma alimentação adequada, se você tem uma reserva muscular adequada, a chance de você ter é menor. Não é que é zero, mas é menor. Além de que queda não é somente isso. Queda está relacionado com medicações, queda está relacionado com alterações de pressão, com alterações em glicose. Então, um paciente diabético que toma insulina, como é que está ficando a insulina? A meta desse paciente acima de 60 anos, no controle da diabetes, da pressão, é completamente diferente das demais populações. Então, tem que tomar esse cuidado. E um alerta que eu faço, que é algo que me assusta muito, as famosas medicações para o sono. Um remedinho para o sono. Mas será que não é grave esse remedinho do sono? Nós já sabemos que essas medicações, ela no outro dia pode dar aquele efeito rebote. O paciente acorda, mas ainda fica completamente sonolento. E existem hoje alguns estudos tentando fazer, aliás, mostrando a relação dessas medicações, que é a classe que a gente chama de benzodiazepínicos, com demências. Então, é mais um detalhe que nós devemos prestar atenção. 8 horas e 48 minutos, no nosso Espaço Santa Casa, nós estamos com o Jales Afali Gonçalves, ele que é médico aqui da Santa Casa de Votuporanga. Estamos falando sobre os cuidados com os idosos, com o pessoal aí da melhor idade, como a gente sempre fala, o pessoal que necessita de um certo cuidado, mas também, principalmente, de uma atenção e um carinho especial numa fase, né, de descanso, de repouso da vida, mas, ao mesmo tempo, de muita atividade. O idoso ele também tem que estar ativo, mas, e aliás, a família também deve ficar atenta aos alertas de que o idoso precisa de ajuda, tanto na saúde quanto na autoestima. E também, eu trabalhei um tempo com pessoas idosas, casos de depressão em idosos. É outro sinal também que a população, a família deve ficar atenta, doutor? Com toda certeza. E um fato que me chama a atenção na depressão é que, por vezes, a depressão ela pode ser confundida como uma demência. Claro, elas podem coexistir ao mesmo tempo, mas tem que tomar muito cuidado. Então, não é simplesmente, porque meu pai e minha mãe estão esquecendo de algumas coisas. Será que pode ser demência? Claro, tem que ser feita a investigação. Mas eu não posso esquecer de descartar a possibilidade de uma depressão. E a depressão, nessa população, ela é muito negligenciada, e ela deve ser investigada sempre. Então, é estimular o contato social, é estimular
conversas com os familiares. Tudo bem que às vezes não vai conseguir fazer o que conseguia já em outros momentos, mas fazer uns passeios, fazer aquele momento de conversas com a família, momentos com os amigos, já vai ajudar e muito trabalhar essa parte cognitiva e, é claro, é uma forma de tratamento também do quadro depressivo desse paciente. Doutor, só para a gente finalizar, é importante também regularmente procurar o médico, né? Com certeza. Essas consultas regulares, elas são extremamente importantes, porque são nessas consultas que nós vamos fazer uma avaliação global. Cada consulta, ela é única, então ela não é uma receita de bolo. Porque eu passo para a Dona Maria, eu vou passar para o seu João. É completamente diferente uma coisa de outra. E quando nós falamos nessa avaliação, na avaliação médica, nós aplicamos o que nós chamamos de avaliação geriátrica ampla. Como o próprio nome diz, ampla. Nós avaliamos tudo desse paciente. E é claro que, às vezes, com uma consulta não é o suficiente. E aí eu quero frisar um ponto importante, além das coisas que eu citei, com relação às imunizações, com relação às vacinações. Nós tivemos recentemente um grande surto aí de infecções respiratórias no país inteiro, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, temos que atualizar esse cartão vacinal desses pacientes. A vacinação contra a influenza, a vacinação contra a Covid de forma anual, as vacinações contra pneumonias bacterianas, a pneumonia pneumocócica, e aí nós temos alguns esquemas vacinais, né? Existe possibilidade, por exemplo, a pneumo 13, pneumo 15, depois faz um reforço com 6 meses, depois com mais 5 anos faz um reforço, ou na rede privada, já com uma dose única da pneumo 20, já é o suficiente para prevenir essa pneumonia bacteriana, pneumocócica. E um outro detalhe, não sei se vocês já perceberam aquelas lesões, o herpes zoster, chamado de cobreiro. Aquilo dói e muito, e pode tornar incapacitante para aquela pessoa. Dependendo do local e dependendo da pessoa, a dor é insuportável. E hoje nós temos vacinas para poder prevenir. O herpes zoster, na verdade, ele é uma reativação do vírus da varicela, né, que é o vírus da catapora, que em algum momento da vida você já adquiriu e ficou esse vírus, fica, vamos dizer, quietinho lá no seu corpo. Em algum momento, às vezes por baixa de imunidade ou por alguma outra situação, ele é reativado e vem nesse formato daquelas pequenas bolinhas, vesículas, né, bem vermelho e muito dolorosas, às vezes pode coçar ou não. Então, a vacinação, hoje é a recomendação. A população acima de 50 anos, nem precisa esperar 60, então acima de 50 anos, você faz 2 doses, tá? Uma dose, faz a primeira dose, a segunda dose com 2 meses, e aí você fica imune contra essa doença. Doutor, muito obrigado. Fica aqui o nosso convite para que retorne mais vezes para a gente falar dos idosos, dos cuidados com os idosos que nós devemos ter. Fica aqui o nosso convite, leve o nosso abraço a todo mundo da Santa Casa. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço ao convite da Rádio e TV Unifev e estou à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Jornal da Manhã, Unifev. Vamos de notícia, Divan?